Bem-vindo a tutoriais online de Neurologia e Psiquiatria. O síndrome de Guillain-Barré era antigamente visto como uma única entidade. Atualmente classifica uma heterogeneidade de doenças as polineuropatias agudas imunomediadas, que cursam há menos de 8 semanas e cuja sintomatologia normalmente atinge o seu exponente máximo pelas 4 semanas. 85 a 90% dos casos são uma polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante aguda. Outros 5 a 10% dos casos são uma neuropatia axonal motora aguda, AMAN, muito comum no Japão e China após uma infecção por Campylobacter jejuni. Ou então, uma neuropatia axonal sensório-motora aguda, AMSAN. 5% dos casos são um síndrome de Miller-Fisher, caracterizado por oftalmoplegia, ataxia e arreflexia, com anticorpos contra um ganglioside componente dos nervos, ou seja, o anti-GQ1B. O diagnóstico inicial é baseado na apresentação clínica e depois confirmado na análise do líquor e por estudos neurofisiológicos. 80 a 90% dos doentes com síndrome de Guillain-Barré, na Europa e América do Norte, apresentam fraqueza muscular progressiva de mais que um membro, praticamente simétrica. A maioria apresenta-se com fraqueza das pernas, mas em 10% dos pacientes a fraqueza começa ao nível dos braços, músculos faciais ou orofaríngeos. Apresentam também uma redução ou total inexistência dos reflexos tendinosos profundos. É importante termos em conta que 66% apresentam dor nas costas e extremidades e que no decorrer da doença 10 a 30% desenvolvem uma fraqueza severa dos músculos respiratórios necessitando de ventilação mecânica. 50% apresentam fraqueza dos músculos faciais e orofaríngeos. É também de relembrar que 70% manifestam uma desregulação autonómica, o que pode passar por taquicardia ou bradicardia, retenção urinária, períodos de hipertensão alternados com hipotensão, ileus paralíticos e perda da transpiração. No líquor, encontraremos 2/3 dos doentes, 1 a 3 semanas após o início dos sintomas, uma dissociação albumino-citológica, ou seja, valores elevados de albumina com valores normais de leucócitos. A eletromiografia revelará uma polineuropatia aguda. Se no quadro clínico e laboratorial configurar também hipoestesia abaixo de um determinado nível do cordão espinhal, uma assimetria marcada e persistente, uma disfunção vesical intestinal severa e persistente e mais que 50 células no líquor, o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré torna-se duvidoso e deveremos aprofundar o nosso diagnóstico diferencial. Em caso de diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, deveremos iniciar medidas de suporte, como vigilância do padrão respiratório e valores de saturação, podendo o doente necessitar de ventilação mecânica, monitorização da frequência cardíaca e pressão arterial, auscultação abdominal diária e, em caso de ileus, iniciar de imediato terapia com eritromicina ou neostigmina. A dor pode ser controlada com analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroides, mas normalmente tal surte pouco efeito. No entanto, devemos ter cuidado ao utilizar opioides devido à desregulação autonómica. A gabapentina e a carbamazepina são normalmente usados nos cuidados intensivos. Devemos também recordar a profilaxia da trombose venosa profunda com heparina de baixo peso molecular administrada subcutânea. E também é importante a reabilitação desde a fase aguda da doença com um plano individualizado de fisioterapia e terapia ocupacional, sem descurarmos o suporte psicológico necessário. Como terapia modificadora da doença, para uma recuperação mais rápida, há duas hipóteses. Plasmaferese, com grau de evidência 2B, ou administração endovenosa de imunoglobulina, também com grau de evidência 2B. A plasmaferese é feita em 4 a 6 tratamentos durante 8 a 10 dias, sendo as principais complicações hipotensão, sepsis e problemas com o acesso venoso. A administração de imunoglobulina ocorre em 5 dias, 0,4 gramas por quilo de peso por dia, sendo os possíveis efeitos secundários uma meningite acética, rash, insuficiência renal aguda ou, raramente, hiperviscosidade, que pode levar a um acidente vascular cerebral. Se a pessoa tiver uma deficiência de imunoglobulina A, pode ocorrer uma anafilaxia. A plasmaferese remove da circulação os anticorpos causadores da doença. A administração de imunoglobulina não se compreende bem qual o mecanismo de ação.
sendo que vários estudos comprovam que ambos têm igual eficácia, sendo a escolha baseada na acessibilidade ao tratamento, fatores de risco associados ao doente e a sua preferência, obviamente. Sendo que normalmente a escolha recai pela administração endovenosa de imunoglobulina. Importante relembrar que a terapia com glucocorticoides está contraindicada com um grau de evidência 1A. Muito obrigada! Para colocação de dúvidas ou sugestões, escreva para neuropsyctuton@gmail.com. Poderá subscrever o nosso canal do YouTube, TutOn, e ser informado de cada novo vídeo. Pode seguir-nos na página do Facebook, Neurologia, Psiquiatria Tutoriais Online, e acompanhar a página da Universidade do Algarve, separador Ensino, Mestrado Integrado em Medicina, Tutoriais Online. Obrigada!